Oi, gente! Hoje, como vocês viram ali pelo título do vídeo, nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Água Funda, da Ruth Guimarães. Saiu pela editora 34. Esse livro aqui, ele faz parte da lista de leituras obrigatórias da URGS, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu pretendo fazer mais de um vídeo sobre ele para aqueles que estão inscritos no vestibular da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul, terem a oportunidade de ficarem com essa história, com essa narrativa um pouco mais detalhada. Eu não vou fazer, talvez, os vídeos assim na sequência, porque a gente tem outros compromissos nossos aqui do canal, né? Nós temos o nosso próximo book haul, que eu quero fazer em seguidinha, talvez no próximo vídeo já. Quero fazer o inscrito top também e dar continuidade ao modernismo. Então, não sei se eu vou fazer necessariamente na sequência todos os vídeos sobre esse livro aqui, mas eu pretendo fazer mais de um vídeo, até porque tem... Olha, eu fiz um esqueminha para não esquecer de falar nada hoje, não passei no quadro, mas fiquei aqui com o esquema, porque a gente começa a falar, é tanta coisa sobre esse livro e sobre essa autora assim maravilhosa, que de certa forma, no meu entendimento, ela foi durante um tempo esquecida pela mídia, esquecida pelas editoras, e depois, com o tempo, com o advento da valorização da literatura, como chamam hoje a literatura negra, eu não gosto muito de chamar literatura branca, literatura negra, literatura dos povos originários, porque literatura é um todo, literatura é a coisa mais linda que existe. Eu não gosto de seccionar, né, colocar em seções a literatura, mas enfim, como isso hoje é uma demanda do novo estudo da literatura, fazer essa secção que eu digo, bem de seccionar mesmo, repartir, literatura dos povos originários, literatura negra e etc. Então, enfim, né, eu tenho que me curvar a isso e, como professora de literatura, estar sempre me atualizando. Então, eu digo assim, talvez pelo advento da chamada literatura negra, a Ruth Guimarães tenha, entre aspas, ressuscitado para as editoras e para as mídias. Não que ela não tivesse sido publicada, não que ela não tivesse sido sucesso de crítica lá em 1946, quando ela publicou o Água Funda. Mas ela nunca teve, no meu entendimento, como alguém que estuda literatura há mais de 40 anos, né, desde o tempo que eu fazia o curso de letras, passando pelas mais de 2 décadas em que eu lecionei no curso de letras. Então, ela nunca foi tão aclamada assim pelas mídias, pelas editoras, quanto outros escritores. Bom, o que a gente tem para falar na Ruth Guimarães? Temos 1000 coisas para falar. Mas assim, ó, a Ruth Guimarães, a gente pode dizer que foi uma das primeiras escritoras negras a ganhar um destaque de peso dentro da nossa literatura brasileira. Isso lá em 1946, quando ela publicou Água Funda, e ela tinha tão somente 26 aninhos. Ela publicou esse Água Funda no mesmo ano que foi publicado Sagarana de Guimarães Rosa. Então, para vocês verem assim, ó, o quanto Sagarana foi discutido, inclusive internacionalmente, e o
enquanto o Água Funda não tomou toda a proporção que Sagarana conquistou, embora na época os críticos literários brasileiros tivessem dado um grande destaque para Ruth Guimarães. Deram um grande destaque para a prosa dela, muito ágil, muito fluida, para a maneira que ela encontrou de mostrar o meio rural lá na Serra da Mantiqueira, né? Um modo diferente como fizeram lá os pré-modernistas e até os modernistas, né? Ela foi muito pela linha da pesquisa, daquelas as superstições, daqueles mitos, daquele fatalismo, mas de uma forma ágil, bonita, fluente. Então, com 26 anos, a Ruth Guimarães, uma escritora negra, lançou o Água Funda. Esse livro, eu penso que deva merecer destaque justamente pelo que eu falei agora há pouco, porque ele mostra muito do folclore daquela zona rural, daquela cultura popular. Ela, inclusive, se utilizou muito dos estudos do Mário de Andrade, que era amigo dela. Lembram que a gente está estudando modernismo e o Mário de Andrade, como nós vimos nos nossos vídeos, ele ficou assim muito tempo dedicado profundamente ao estudo do nosso folclore, dos nossos mitos, das nossas crenças populares. E a Ruth Guimarães absorveu muito disso, porque a gente tem que lembrar que esse livro foi publicado em 1946, quando o modernismo já perdeu, vamos dizer assim, a sua força enquanto modernismo, e a literatura está passando para outras tendências. Entretanto, todo aquele estudo teórico, crítico e histórico do Mário de Andrade ainda é muito bem aproveitado pela crítica literária e por alguns escritores, incluindo a Ruth Guimarães em Água Funda. Então, assim, ó, a Ruth Guimarães, até eu vou ir olhando aqui no esqueminha, explicando para vocês, senão eu começo a falar, já comecei a falar no Mário de Andrade, já quero falar na amizade que os dois tinham e etc. A Ruth Guimarães, ela passou toda a infância dela no Vale do Paraíba e no sul de Minas. Então, ela pôde, com propriedade, com conhecimento de causa, falar sobre essa cultura. E o que trata o livro? Que nós vamos ver nos próximos vídeos, mas eu já vou dizer para vocês. A narrativa conta basicamente duas histórias. A história da Sinhá Carolina, que era uma, vamos chamar assim, uma senhora dona de terras, né? Filha de dona de terras, de donos de terras, que depois veio a ser a senhora daquelas terras, e que sempre teve assim uma vida bem austera. Ela, para uma mulher, ela sabia comandar bem, né, a administração daquelas terras, ela sabia se portar, ela sabia se impor para uma mulher daquela época. Ocorre, entretanto, que lá pelas tantas apareceu o que nós chamaríamos um conquistador, convenceu ela de vender aquelas terras e ir embora com ele. Durante a narrativa, a gente vai se dando por conta, estou dando um pouquinho de spoiler, mas como estou falando principalmente para quem vai fazer o vestibular da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então algumas coisas do livro eu vou ter que falar, né? Me perdoem aqueles que não vão fazer o vestibular e não queriam escutar alguns pedacinhos da história. Mas mesmo que a gente escute pedacinhos da história, como eu comento com vocês, a gente, o leitor, a leitora, a gente vai compondo a história na cabeça da gente. Se vocês lerem, por mais que vocês saibam a história,
vocês também vão ter uma visão um pouco diferente da mesma história. Mas, enfim, assim a Carolina acaba vendendo essa fazenda e essas terras, vai embora e lá pelas tantas da narrativa a gente descobre que uma velha que anda por ali, que está na fazenda, que apareceu por aqueles arredores, uma velha meio caduca, meio doida, bem pobre, quase que miserável, é assim a Carolina que voltou. Ela sai muito imponente, muito bonitona, vai embora com esse conquistador, passam-se anos, passam-se décadas, já está na história do Joca e da Curiango, né? Porque são duas histórias com diferença de décadas ali, e a gente vê também a diferença dessas décadas pelo que vai, como é que eu vou dizer, pelo progresso que vai chegando naquelas terras, por empresas que vêm explorar aquelas terras e etc. Então, já na história do Joca e da Curiango, tem aquela velha caduca, miserável, quase que uma mendiga, que a gente vem a saber durante a narrativa, que, para surpresa nossa, que é assim a Carolina, que veio parar ali de volta, não se sabe exatamente como, nem porquê, se ela foi abandonada, se o ex-companheiro morreu ou deixou ela. Até dá umas dicas ali, mas que, no meu entender, não ficou numa primeira leitura, né? Porque eu sempre digo, e meus professores do curso de letras, lá quando eu tinha 20 e poucos anos, diziam que a gente nunca leu verdadeiramente um livro se a gente leu só uma vez. E esse livro aqui eu li só esta vez. Eu já tinha lido trechos antigamente, porque, claro, esse livro é bem antigo, faz parte da literatura brasileira, eu sou professora de literatura brasileira, mas confesso para vocês que eu não lembro, eu tenho 99% de certeza que eu não tinha lido ainda este livro assim, ó, do início ao fim, como chamava antigamente, de cabo a rabo. Eu tinha lido, claro, muitos trechos, muitas informações sobre a Ruth Guimarães ao longo da minha vida acadêmica, mas não lembro desse livro eu ter lido assim da primeira à última página. Eu li pela primeira vez agora, da primeira à última página. Então, como eu disse para vocês, numa primeira leitura algumas coisas escapam da gente, mas o que ficou bem claro ali é que sim, a Carolina volta e ela é uma velha considerada caduca e é uma velha muito que depende de ajuda de todo mundo. Não fica bem claro ali se ela foi abandonada pelo marido, se o marido morreu, aquele companheiro com quem ela foi embora. E nessas alturas começa, né, décadas depois, a história do Joca e da Curiango. A Curiango era uma menina muito bonita, de um porte, de um caminhar muito provocante, e o Joca se apaixonou por ela. Mas nesse meio tempo, por causa das crendices populares, o Joca começa a perder um pouco a consciência da realidade. Ele começa a perder um pouco a consciência. E tudo lá no imaginário, né, deles, daquele meio rural ali, tudo é proveniente de uma praga, tudo é proveniente de um mal-olhado, e etc, etc. Se eu fosse comparar dois livros assim que caem no vestibular da URGS, esse aí me lembrou muito o Joca, né? O personagem Joca, que vai perdendo a consciência aos poucos por causa das crendices populares, das superstições, me lembrou muito a Ponciá, da Conceição Evaristo, a Ponciá Vicêncio, que também vai perdendo a consciência, vai tendo aquelas ausências de consciência lá no livro do mesmo nome da personagem, da protagonista, né, Ponciá Vicêncio.
Então, me lembra muito essa influência das crendices populares. Que mais que a gente pode falar? Que a Ruth Guimarães ela faz uma constituição muito bonita, muito poética da linguagem caipira, que os críticos elogiam muito desde a publicação lá em 1946 até atualmente, porque ela reconstitui a linguagem caipira sem perder vamos dizer assim, o norte gramatical, sem fazer aquela linguagem meio que caricatural da linguagem caipira. O que mais que eu posso dizer para vocês? Eu já disse que é uma comunidade rural, que a gente vê ali, que é na Serra da Mantiqueira, e é uma prosa muito ágil, muito fluida, que é cheia de superstições, cheia de fatalismos, cheia de crendices populares, e basicamente traz duas histórias que nós vamos ver num dos próximos vídeos. A história da Sinhá Carolina, que era uma moça rica que herdou terras do pai, que durante muito tempo ela conseguiu administrar com muita sobriedade, com muita postura, com muita firmeza suas terras, até que surgiu um homem, né, na vida dela e convenceu assim a Carolina a vender as terras e ir embora com ele. Mais tarde na narrativa a gente se dá por conta, né, passado décadas, que aquela velha caduca e pobre, miserável, que anda ali pelos arredores é assim a Carolina, que a gente não sabe exatamente como retornou. E passado décadas, conforme eu disse para vocês, começa a história do Joca, que é um trabalhador ali daquelas terras, que se apaixona pela Curiango, uma menina muito bonita, muito charmosa, muito vistosa, mas aos poucos a gente supõe ali pela história de tantas crendices populares em pragas, em mal olhado, etc, etc, o Joca vai perdendo a consciência, vai tendo ausências assim, vai confundindo a realidade com a fantasia, tá? Basicamente é isso. Então, volto a dizer, é uma leitura obrigatória da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sempre quando uma universidade coloca um livro como leitura obrigatória, é bom a gente ter, mesmo quem não vai fazer vestibular, é bom a gente ter um olhar atento para aquele livro. Opa, esse livro deve ser importante por algum motivo, né? Então, gente, eu vou ter que desligar porque já vai terminar aqui o tempinho do vídeo, tá me falando, tá? Beijo e obrigada pelos Pix. Muito obrigada, gente. Vocês têm feito Pix e vou dizer para vocês, tô muito feliz com esse apoio do canal, tô muito satisfeita, vocês são muito carinhosos. Vamos fazer um book haul, tô falando rápido porque já vai terminar ali. Vamos fazer um book haul nos próximos vídeos, vou fazer um inscrito top. E é isso, tá, gente? Beijo, até o próximo vídeo.